Tan, 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 tan. Momento de vídeo de notícias, de conversa, de lembretes e de encorajamento. Notícia número 1 é que eu consegui economizar, juntar, fazer mais de 100 mil reais com os meus meros 26 anos, o que era um grande sonho e objetivo para mim por muito tempo, porque por muito tempo eu sonhava com ser milionária e ter liberdade financeira, o que depois na minha hierarquia de sonhos foi dando espaço para outras coisas irem acima disso e serem prioridades maiores e coisas que agora eu quero mais. Mas essa questão do dinheiro teve em cima por muito tempo, e aí no sonho, na ideia de querer ter liberdade financeira e ser milionário, ter muito dinheiro, para mim era um marco pensar algum dia fazer primeiro 100 mil reais, já que não tanto tempo atrás eu não tinha nem 1.000 reais. E aí fazer 1.000 reais era já um grande avanço, fazer 3 mil reais era um grande avanço, conseguir juntar dinheiro para sair do Brasil e ir trabalhar nos Estados Unidos era um grande avanço, que foi uns 15, 18 mil que eu fiz em 2022. Isso daí, esse ano para mim já foi um grande marco. E aí de lá para cá, na jornada de seguir caminhando em direção a esses objetivos, 100 mil reais era algo que eu queria, que eu almejava e que a maior parte da minha vida estava bastante distante de onde eu me encontrava. E aí, agora, este ano aqui na Austrália, aconteceu, sonho realizado. E é engraçado, bom, diversas coisas que a gente aprende com isso no processo. Uma delas, conversando com um amigo, é de que realmente é sobre a jornada, aquilo que as pessoas falam. Que quando a gente alcança o que a gente quer, logo depois a gente volta pro nosso nível de satisfação, de bem-estar que a gente tinha antes. Por exemplo, se a gente queria viajar, se a gente queria muito um iPhone, se a gente queria muito um carro, se a gente queria muito fazer 100 mil reais, o que quer que seja, e aí a gente consegue, legal, incrível no momento, mas logo depois a gente volta a se sentir como a gente se sentia antes, não é que isso transforma toda a nossa maneira interna de se relacionar com o mundo, de como a gente se sente, e aí de repente a gente tá feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é como se atingir essas coisas resolvesse todos os nossos problemas. O que às vezes parece, né? Quando a gente ainda não atingiu, parece, mas se eu conseguisse só aquilo. Aí consegue aquilo, e aí é legal, mas vê que não resolve todos os outros problemas da vida. E eu acho que até a gente morrer não tem nenhuma coisa específica que resolve todos os problemas da vida, porque eu acho que os problemas vão fazer parte até o último momento. E que grande parte é a gente estar nessa jornada caminhando sempre para um lugar acima da onde a gente se encontra, a mais, melhor. E aí, conversando com esse amigo, com o Rodrigo, eu não lembro como que a gente estava nessa conversa, mas eu comentei, assim, de coisas que eu queria no passado e que eu consegui, mas que eu vi que logo depois voltava, assim, a ter sensações que eu tinha antes, de desacreditar, por exemplo, de que eu vou conseguir outras coisas, ou de ficar triste, ou de ficar frustrada. E é interessante reparar nisso para pensar não só em buscar esses objetivos, que eu acho que tem seu valor, mas sabendo que eles não vão resolver a maneira como a gente se sente e enxerga o mundo, buscar também objetivos que trabalhem na
massinha de modelar que é nosso caráter, como a gente se sente, como a gente é por dentro. E uma coisa que eu comentei pra ele que eu vi que me ajudava era agradecer, e eu já falei isso em outros vídeos, uma prática de agradecer diariamente é uma coisa que ajuda a melhorar como a gente se sente e não se sentir tão triste, frustrado ou desencorajado como a gente pode vir a se sentir em diversos momentos. Tá, a mistura de assuntos. Por que eu tava falando? Queria falar do dinheiro porque eu comentei em vídeos do passado que uma das razões de vir para a Austrália era por ser um país com uma ótima oportunidade de fazer dinheiro, e foi uma das coisas que me motivou a vir para cá. Não a única, mas uma das coisas que me motivou a vir para cá. E aí, antes de vir para a Austrália, eu não sabia como ia ser, onde eu ia morar, onde eu ia trabalhar, nada. E quanto tempo que eu ia ficar. Eu vim só com a passagem de vinda, com um visto para ficar 1 ano, com a opção de renovar ou de voltar para o Brasil depois, ou antes. E aí eu vim, renovei o visto, consegui, agora eu tô no meu 2º ano aqui de Austrália, na metade mais ou menos do 2º ano, consegui fazer esse dinheiro, que por muitos momentos parecia muito distante, e eu também queria deixar registrado para Clara do futuro e para Clara do passado. Para Clara do passado, tipo, legal, aquilo que tu queria a gente atingiu. Para Clara do futuro, lembrar que eu acredito que vai ter coisas que tu vai querer e vão parecer muito distantes, mas mesmo assim, este é o lembrete de que elas provavelmente são possíveis, mesmo que estejam distantes, provavelmente são possíveis. E aí, uma coisa que eu li estes dias, que é o que faz a diferença das pessoas que atingem os objetivos dela e que me fez muito sentido, eu acho que o nome dele é Alex Hormozi, não tenho certeza como pronunciar, um self-made, um cara que se fez multimilionário, e aí ele tava falando que algo que as pessoas inteligentes têm dificuldade. Eu vou tentar falar o que ele falou e pode não ser 100% exatamente como ele falou, mas a ideia que me marcou era que algo que as pessoas inteligentes têm dificuldade de entender é que atingir o que tu quer... Acho que ele falou ficar rico mesmo. Ficar rico não tem não tem tanto a ver com inteligência e criatividade, mas tem muito mais a ver com coragem e perseverança. E eu achei isso muito interessante, porque de fato eu acho que coragem e perseverança têm um peso gigantesco na concretização daquilo que a gente quer. Eu observo o quanto ter coragem me fez ter avanços na vida, avanços na área financeira, mas não só na área financeira, avanços na área de desenvolvimento pessoal, avanços em relacionamentos, avanços no geral, no caráter e nas possibilidades que se apresentam. E aí, mesmo assim, eu acho incrível ver que, mesmo tendo tido coragem no passado e sabendo o quanto que essa coragem me ajudou, ainda assim não quer dizer que não tem trocentas coisas no presente, constantemente, das quais eu tenho medo. E eu acho isso incrível e tô falando aqui porque é uma prática que tem que ser feita constantemente. E aí a outra coisa que ele falou, perseverança. E também acho que me fez total sentido por pensar que eu queria fazer esse dinheiro,
Eu queria fazer muito dinheiro desde que era pequena, por muito tempo, muito tempo, muito tempo. E a maior parte da minha vida foi muito difícil. E por muitos anos foi muito difícil. E realmente eu acho que para as coisas que a gente quer, muita gente desiste no meio do caminho. E desiste no meio do caminho, porque parece que as coisas não vão se concretizar nunca. E pode ser que não se concretizem, mas pode ser que sim, se a gente continuar tentando. A gente não sabe. Pode ser que não se concretizem, mas também pode ser que sim. A gente não sabe. E o que a gente pode fazer é continuar tentando. E o que a gente tem a perder? Porque se a gente tentar e não conseguir, pelo menos a gente tentou. Mas se a gente nem tentar, tipo, poxa vida, a gente nem tentou e a vida tá passando e a vida é só uma. E aí eu adorei ser lembrada. Ah, by the way, a propósito, eu meio que resignei. Resignei é uma palavra? Resignei. Parei, me autodemiti. Deixei um trabalho que eu fazia, porque eu já estava cansada. E eu estava motivada com esse trabalho em um restaurante, pela questão do dinheiro, assim, o principal. Por estar fazendo dinheiro, mas não era o que eu queria fazer. E aí, tem outras coisas que eu quero fazer e que eu não estava ativamente indo atrás por medo, porque mesmo tendo coragem no passado para viajar, por exemplo, para raspar o cabelo, para segurar cobras vivas, mesmo assim, cada dia outros medos, novos medos, medos antigos, vêm e batem a porta novamente. E aí é uma prática constante de estar voluntariamente enfrentando eles. E eu tinha medo de deixar de estar fazendo tanto dinheiro, de sair desse trabalho que eu não queria muito fazer, porque eu não acho o trabalho em si muito interessante, e perseguir coisas que eu quero fazer. Tinha medo. E aí fui relembrada de que é um risco. Ou seja, isso aqui não é um conselho para pessoas se demitirem, porque eu tive nesse trabalho por mais de um ano. Por momentos eu realmente precisava dele e agora eu tô falando do dinheiro que eu fiz. Eu tenho outro trabalho e eu tô numa situação onde não é um caso de vida ou morte pra mim. Posso fazer isso. Cada pessoa na sua situação, né? Cada caso é um caso. Mas o que eu tava falando, fui lembrada que a gente tem essa ideia de, é um risco ir atrás do que a gente quer, é um risco tentar e fracassar, é um risco que as outras pessoas vão pensar e o que vai parecer, e se não der, e a vergonha, e se a gente falhar, e se todo mundo estiver rindo e apontando o dedo. Mas assim, fantasias na nossa cabeça, né? Mas mesmo mesmo que a gente falhe, a gente pode aprender. Mesmo que a gente erre indo atrás daquilo que a gente quer, a gente pode aprender, ir atrás, errar, aprender, pô, não era dessa maneira, eu vou tentar de outra. Mesmo que outras pessoas não vejam sentido naquilo que nos chama, que a gente sente um chamado interno para ir atrás, mesmo que outras pessoas não vejam sentido, eu acho que é um risco também não ir atrás disso e ficar velho e nunca ter descoberto o que poderia ter acontecido se a gente tivesse ido atrás daquilo que nos chamava. É um risco também atravessar a rua e dirigir, e eu acho
fascinante, não no bom sentido, mas no sentido de fazer esse paralelo, de ter esse exemplo, que eu conheço uma pessoa que morreu literalmente engasgada dormindo, e era uma pessoa jovem, por poder lembrar e pensar, cara, até comer é um risco, porque tu pode se engasgar e morrer. E cada dia a gente tem um risco de morte. A gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai estar vivo amanhã. E se a gente tiver, a gente pode descobrir que a gente tem câncer amanhã. Tipo, a gente tem uma fantasia de garantias e seguranças que são ilusórias. Porque a gente não tem essa evidência de que se a gente não se arriscar, se a gente não for atrás do que a gente quer, tudo vai estar seguro e estável. Essa estabilidade não é garantida. Então também existe um risco em não se arriscar. O risco faz parte da vida e de estar vivo. E aí, ser relembrada disso me ajudou também a deixar esse trabalho, por pensar, eu tava com medo de sair do trabalho, mas aí pensei, pô, mas na verdade é um risco, tipo, a vida é um risco e pode ser que eu amanhã descubra que eu tenho câncer e pode ser que eu morra daqui a alguns meses. E se isso acontecer, eu quero estar vivendo a vida da melhor maneira possível e indo atrás das coisas que eu verdadeiramente quero. E eu verdadeiramente já não queria estar naquele trabalho. E aí saí. E eu acho que a ideia do vídeo é o registro de... o encorajamento, o registro, a esperança e o incentivo de continuar sonhando. E mesmo que a gente queira coisas que parecem distantes, se a gente tiver coragem e perseverança, existem boas probabilidades, acredito eu, de que a gente consiga atingir tais sonhos. Mesmo que a gente não atinja eles, ainda eu acho que o mais provável é que a gente consiga muitas outras coisas boas no caminho se a gente tiver coragem e perseverança perseguindo essa coisa que a gente quer. E essa era uma coisa. Outra delas, a importância que não adianta realmente, não adianta ser inteligente se você não persevera naquilo que você quer e se você não tem coragem. E a coragem é fazer coisas que te deixam desconfortável, fazer coisas que te colocam em risco, fazer coisas das quais você tem medo de fazer. Esse que é coragem. Coragem é estar disposto a estar numa posição de vulnerabilidade, de que algo de ruim pode acontecer com você. Você precisa de coragem para se expor, para falar para alguém, por exemplo, que você gosta dessa pessoa, sem saber se a pessoa gosta ou não de você, você tem que ter coragem. Porque pode ser que a pessoa te dê uma rejeição. É um risco. Mas se você não falar isso para a pessoa, também é um risco de nunca saber o que poderia ter sido. E talvez a pessoa goste de você, você não sabe. E talvez tem outra pessoa que gosta de você e que você precisa superar essa pessoa que você gosta primeiro com a rejeição para poder seguir em frente mais rápido e encontrar a sua outra pessoa. Então, ou seja, o risco tá em todas as direções, não tá só nessa situação que você tem medo. E aí pensa nisso, pensa numa situação que você tem medo, mas é algo que você gostaria de fazer, e pode ser falar para alguém, expressar para alguém como você se sente, pode ser tá mais ativamente perseguindo sonhos que você tem, mas não tá perseguindo por medo. Pensa no medo da direção contrária também, de como é que é você daqui a 5, 10, 20 anos, sem nunca ter se arriscado. E pensando que essa é a sua versão mais jovem. Agora é a versão mais jovem de todo mundo que tá me assistindo. E essa foi outra coisa que eu pensei, caraca, mas eu tô na minha casa dos 20 anos. Eu tô uma jovem que eu sempre vou ser. E eu gosto de a cada tanto me imaginar a velhinha e o que eu me diria se o velhinha estivesse conversando comigo mais jovem. E geralmente
para ter coragem. E dar-lhe. E se arriscar. E lembrar que a vida é uma. E o vídeo é este. O vídeo é este. Para você ter coragem. Para você voluntariamente enfrentar os seus medos. Decidir. Ver. Essa outra prática que eu venho buscando cultivar. Reparar coisas que me dão medo. O último vídeo foi um comentário sobre isso. Eu tava num evento cultural, aí as pessoas iam lá na frente no microfone apresentar algo. Eu lembrei que eu tinha escrito um poema recentemente que eu gostaria de ir lá na frente falar. A única razão para não ir seria medo. Medo de ir lá e falar e me expor e não tenho prática de falar na frente no microfone. Não sei se as pessoas vão gostar ou não. Não sei como vão reagir, não sei como eu vou me sentir, mas caraca, não tem como saber quem é que tem a bola de cristal do futuro pra saber alguma dessas coisas. Ninguém. Ninguém poderia saber. Deus. E é esse medo paralisante de bosta que eu acho que afeta todo mundo de uma maneira ou de outra. E aí eu fui, mesmo assim, porque eu não tenho medo. E aí eu tô buscando cultivar essa prática de voluntariamente enfrentar os meus medos. Isso. Vi que também não tava deixando trabalho por medo de não ter tanta segurança financeira. De não ter tanto dinheiro entrando na minha conta. Mas é uma ideia, uma ideia também. Isso. Coragem. Perseverança. Porque se você olhar todas as pessoas que você admira, acredito eu, a maioria avassaladora pelo menos, e as coisas que elas fizeram, essas coisas, na maioria dos casos, levou muito tempo, levou anos. Eu vejo pessoas que eu gosto e admiro muito, por exemplo, Jordan Peterson, mas diversas outras pessoas, escritoras e tal. Eu agora tô conhecendo as pessoas estão lá na terceira idade, mas elas chegaram lá porque elas passaram a vida inteira praticando escrever e desenvolvendo habilidades que hoje em dia eu tô vendo. Mas isso não nasceu da noite pro dia. É tipo o rolê clássico de os pintores famosos que já morreram, que a gente conhece hoje, não eram reconhecidos na sua maioria na época deles, mas eles continuaram criando. E eu acho que cada um de nós tem algo diferente dentro de si, um chamado diferente dentro de si. E se a gente prestar atenção, que é algo que também se pratica, eu acho que a gente consegue ouvir pequenas hints, dicas, às vezes, de para onde ir ou o que fazer, que nos aproximem mais daquilo que é o nosso melhor futuro possível, onde a gente está sendo a nossa melhor versão possível, porque cada um de nós pode ser uma pessoa ainda melhor, de uma maneira diferente, porque somos todos diferentes. E tem sempre coisas que a gente pode fazer para nos aproximarem dessa nossa melhor versão. E a gente pode buscar fazer elas a cada dia. E se a gente prestar atenção, eu acho que tem nossa consciência algo que vai nos indicando essa direção. E eu acredito que a gente não consegue ir nessa direção sem coragem. Eu acho que coragem é uma virtude muito importante que a gente precisa buscar cultivar conscientemente. Buscar cultivar. Eu também acho que o medo bate na porta da casa de todo mundo. E que as pessoas que a gente admira não é que elas não têm medo, é que elas conseguem enfrentar esse medo voluntariamente.
cultivando essa coragem, que é o lembrete. Aqui, um dos lembretes do vídeo, para que você faça mais. Pensando que é um risco sim, mas não se arriscar nessa direção também é um grande risco. Também é um grande risco. De deixar passar a chance de caminhar em direção ao futuro da nossa melhor versão. E dos sonhos e das coisas que a gente quer. Nesta vida única e tão especial e milagrosa que a gente vive. Neste planeta que está flutuando no meio do espaço e girando ao redor de si e ao redor de uma estrelinha chamada Sol. Chamada Sol por nós. Tá certo? Um beijo aqui. Estou eu em um grande sonho, estacionada em um carro que eu nunca pensei que eu ia ter com essa idade, em uma praia da Austrália que eu nunca pensei que eu ia estar, falando estas coisas para os meus amigos virtuais que eu nunca imaginei que teria. Beijos.